Olá, bem-vindos a mais uma aula de farmacologia. Hoje vamos iniciar falando brevemente sobre tipos de medicamento baseados na sua origem. A gente tem medicamentos naturais, que são extraídos de órgãos ou de glândulas, por exemplo, o extrato de fígado, extraídos de fontes de minérios e princípios ativos de diversas plantas. Então, esses medicamentos que se enquadram nesses quesitos são chamados medicamentos naturais. E a gente tem os medicamentos de origem sintética, que são substâncias preparadas em laboratório por processos químicos, têm composição e ação idêntica a produtos naturais, ou seja, eles mimetizam algum hormônio, eles mimetizam o restabelecimento de alguma função do corpo que está desestruturada, certo? Mas eles têm origem sintética, são feitos no laboratório através de processos químicos. A gente tem também os tipos de medicamentos quanto à forma farmacêutica. Isso é muito importante vocês saberem, porque a forma farmacêutica ela ajuda vocês a administrar o medicamento para o paciente, ou seja, medicamento via sonda, medicamento, né? Saber bem a forma, a via de administração. Então, quando a gente sabe a forma farmacêutica, fica um pouquinho mais fácil de nós entendermos as vias de administração. Nós temos medicamentos líquidos, sólidos, semissólidos ou pastosos e gasosos, tá? Os líquidos são soluções, emulsões, xaropes, elixires e loções. Tem uma videoaula, uma live, que foi falado só sobre esse tipo de medicamento, foi mostrado exemplos. É bem interessante de vocês verem para a gente poder entender, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas de uma forma mais breve. Qualquer dúvida, só requisitar a solução, tá bom? Sólidos são pó ou em formatos sob a compressão, né? Ou pós sob compressão. Eles são, então, a forma de apresentação: comprimidos, drágeas, pílulas, cápsulas e supositório. A gente também tem os medicamentos pastosos ou semissólidos, tá? Que são normalmente de uso tópico, sendo as geleias, os cremes e as pomadas. E os gasosos são recipientes cilíndricos especiais, podendo fazer a bala. Em geral, são a via de administração por inalação, né? As bombinhas, certo? As bombinhas têm bastante aerossol para dores musculares, então a gente tem algumas pessoas fazem a apresentação dele como líquidos, certo? Mas aqui fica mais divididinho, mas fica cada um no seu quadrado, ok? Então aqui a gente tem um slide brevemente bem ilustrativo, que são as apresentações. A sólida é preferida pela indústria por ela ser mais estável, ou seja, eles fazem esse medicamento mais estável e eles podem vender por mais tempo, né? Fica lá à disposição de venda ou de uso por mais tempo. Então, a gente tem ali os pós, as cápsulas, os granulados, comprimidos e drágeas. Forma líquida facilita a deglutição em pessoas mais sensíveis, como crianças e idosos, e facilita no medicamento via sonda, quando preciso fazer o medicamento via sonda também, tá? Então, se eu puder, eu escolho sempre a apresentação líquida para fazer isso. São os xaropes, os elixirs, as gotas e as suspensões. E as semissólidas ou pastosas, como diz ali, né, é escolhida para produtos do tipo tópico, ou seja, para cremes, pomadas e géis. Tá? É só uma apresentação, um slide um pouco mais claro para a gente conseguir entender as formas de apresentação. Formas farmacêuticas e formas de apresentação são sinônimos, certo? Então, se eu usar aqui formas farmacêuticas e formas de apresentação, elas são a mesma coisa para vocês saberem. O que é uma forma farmacêutica? É o estado final
que a substância medicinal, ou seja, o meu medicamento, é apresentar depois de ser submetido a operações farmacêuticas, executadas com a finalidade de facilitar a administração e visando um melhor efeito terapêutico. Ou seja, é a forma que o medicamento vai ser apresentado para o meu cliente final e ele ali passa por alguns processos visando facilitar a administração e também visando um melhor efeito terapêutico. Quando eu tenho uma pomada que é administrada diretamente via tópica, no local que está com uma micose, por exemplo, eu vou passar um antifúngico diretamente no local de ação. Então, isso daí, eu escolhendo um creme ou uma pomada, nós vamos ver as diferenças, visando um melhor efeito terapêutico. Então, nesse processo, a gente tem o medicamento foi passado para não ter tanto gosto, né? Então, por isso eles são protegidos por cápsulas, por drágeas, para que chegue intacto no meu intestino, onde ele vai ser absorvido, basicamente. Então, tem essas formas, esses processos farmacêuticos, né? As operações farmacêuticas que visaram melhorar essa administração do medicamento, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um. Então, a gente tem aqui as cápsulas. A gente tem cápsulas duras e cápsulas moles, certo? Cápsulas duras são aquelas cápsulas feitas em gelatina, que eu posso abrir e tirar de dentro o produto farmacêutico sem romper a cápsula. Então, tem diversas opções aí de cápsulas. Geralmente, os medicamentos de origem natural, ou seja, um pó de sucupira, uma apresentação de medicamentos assim mais naturais, eles geralmente vêm em cápsulas, mas a gente tem alguns antibióticos, alguns antidepressivos que vêm em cápsula dura, tá? Cápsula mole é como se fosse a cápsula, aqui eu falo alguns medicamentos, gente, só para citar de exemplo, para vocês poderem ir atrás, certo? Então, a cápsula dura é o Lufital gel, que é uma geleinha assim. Ele é um estilo móvulozinho assim. Tem lá dentro o medicamento que eu vou ter disponível. E eu tenho também alívio, né, em cápsulas géis, que também apresentam que também tem essa apresentação de cápsulas moles. Comprimidos podem ser orais ou vaginais, então a gente tem alguns comprimidos que tem via oral e outros que são para ser aplicados no canal vaginal. Eles são basicamente pós-comprimidos, certo? Eles não só são pós-comprimidos num formato, né? Então pode ser triangular, geralmente são os redondos. Mas ele não tem nenhuma proteção, nenhum revestimento, como já apresenta a drágia. A drágia é um medicamento, um comprimido que também foi prensado por pó, mas eu tenho uma cobertura de resina ou às vezes até de glicose, certo? Uma cápsulazinha de glicose, deixa os comprimidos brilhantes, né? E protege o interior, ou seja, por gosto ou até mesmo para não se desintegrar na boca. De drágeas a gente tem como um bom exemplo é a Neosaldina, tá? A gente tem as hóstias, que são medicamentos também para serem dissolvidos via sublingual na boca, né? A gente tem alguns implantes, como implantes de hormônio, que a gente faz na pele. Os óvulos são cápsulas para serem aplicados via vaginal, certo? Então, a gente tem medicamentos que são geralmente para segurar o trabalho de parto. Ele é uma cápsula gel, só que ele faz um óvulo porque ele é aplicado via vaginal. Pérolas, também é outro nome chamado. Pílula. Pílula é uma drágia
mas numa quantidade bem pequenininha. Então, a gente tem as pílulas anticoncepcionais. Por que elas são pílulas? Pelo tamanho. A apresentação pílula difere da drágia pelo tamanho dela. Então, uma drágia é um comprimido grande e uma pílula é uma drágia, né, que tem toda aquela cobertura de resina ou glicose, mas elas têm uma concentração pequenininha, certo? A gente tem pós, que posso citar aqui para vocês o Eno, né, que a gente coloca, são pós efervescentes. Papéis são apresentações bem restritas, a gente geralmente só tem eles em farmácia de manipulação. E os supositórios, certo? Que são via retal. Tá? A gente tem dipirona em supositórios, a gente tem medicamentos para alívio de constipação, né? Tudo via supositório, certo? Então, essas são as nossas apresentações sólidas. As pastosas ou semissólidas são os cataplasmas. Os cremes, eles são basicamente mais hidrofílicos, tá? Hidrofílicos é que eles são mais a associação deles é melhor, eles têm uma associação melhor com a água. Então é aquele cremes são aqueles medicamentos que a gente consegue passar e espalhar bem ele, certo? Ele não fica tão empastado ou tão oleoso quanto as pomadas, certo? As pomadas já têm uma base um pouco mais oleosa, por isso que elas devem ser evitadas passar no rosto de quem tem a pele oleosa, pele acneica, né? Então, a gente tem as pomadas que elas são mais oclusivas. A gente pode falar sobre as pomadas do hipogloss, que é uma pomada bem característica, bem conhecida, certo? Ungüentos ainda são mais concentrados, eles têm ainda uma concentração maior de pó dentro do meu veículo, então vamos entender como veículo o que vai levar o meu medicamento, a minha droga, né, até o meu sítio de ação. Então, eu tenho um veículo, mais uma concentração de medicamentos maior. Então, ele vira um unguento que ele quase não desliza, certo? Você quase não consegue espalhá-lo. Pastas, a gente tem pasta d'água, que é um medicamento também bem concentrado, com uma concentração bem grande de princípio ativo. E ele faz geralmente uma bota, assim, sabe? Uma bota para queimadura. Depois vocês dão uma pesquisadinha para vocês conseguirem visualizar como que funciona, certo? As formas líquidas, então, a gente tem aí suspensões, as emulsões, xaropes, enema, óleos medicinais, edulitos, injetáveis, aqui tá errado, tá? Mas é injetáveis, elixir e soluções. Então, vamos lá, uma por uma. Suspensão. Suspensão é quando eu dissolvo o meu princípio ativo num solvente, tá? Então, eu tenho um princípio ativo e preciso dissolver ele em algum solvente, né? Alguma coisa que dilua ele. Então, o que acontece? Se eu deixar ele parado, ele separa as fases. Eu consigo ver bem certinho a fase líquida e a fase sólida. Tenho aqui para dizer para citar para vocês, quem já fez uso de antibióticos via suspensão, que é a amoxil, cefalexina, a gente tem essa apresentação também. Ele vem só o pozinho no frasco e eu preciso completar ele com água para solubilizar. Aí eu agito e administro o medicamento. Eu deixo ele lá paradinho até o próximo horário de administração, ele vai ter separado a fase sólida da fase líquida. Então, eu preciso novamente agitá-lo para ele solubilizar, certo? Então, suspensão é essa questãozinha que eu consigo ver a fase líquida da fase sólida.
As emulsões, a gente tem emulsão de Scott, que é uma emulsão de óleo de fígado, de bacalhau, assim, era bem usada antigamente. Ela é a emulsão, né? Ela é uma maionese, certo? Para ficar mais prático para vocês, eu misturo o óleo com água através de um meio que consiga fazer essa mistura. Então, as emulsões são essa apresentação, elas são homogêneas, né? Vamos recapitular lá o conceito de soluções homogêneas e heterogêneas. A suspensão é uma apresentação heterogênea, eu consigo ver a fase sólida e a fase líquida. E a emulsão, apesar de eu ter conseguido misturar um produto que é mais lipofílico, que gosta mais de gordura, com um produto hidrofílico, que gosta mais de água, eu consegui misturar as duas e eu não separo a fase. Separa se eu errei alguma coisa, tá? Mas é sempre bom agitar. Essas são as emulsões. Xaropes têm veículo de glicose, certo? É glicose, açúcar mesmo, dissolvido, controlando a temperatura para que não fique amargo. E eu coloco ali dentro o meu medicamento, né? O meu princípio ativo, para que eu possa administrar. Qual é a complicação maior do xarope? Como ele tem uma base de glicose, eu não posso administrar para diabéticos, certo? Enemas são apresentações para serem feitas retais, então é bem usado em hospital, né, maternidade, a gente faz o enema antes da mãezinha ter o neném, por parto normal. Então a gente tem essa apresentação, que são os enemas, que são soluções via de administração retal. Os óleos medicinais hoje em dia estão bem em voga, tá? São os óleos que a gente pode usar para melhorar a dor de cabeça, a gente tem óleo para acalmar. São olhinhos, né? Com um princípio ativo ali que faz esse efeito, certo? Edulito. Edulito é bem interessante porque é a nossa opção de xarope sem açúcar, tá? Então, quando eu tenho um edulito, eu posso usar ele em diabéticos, certo? Ele é um xarope, só que ele não foi feito com o meu veículo, não é o açúcar. As apresentações injetáveis são líquidas, né? A gente tem, ou são suspensões, porque muitas vezes a gente tem o pozinho para diluir ali com uma água de injeção ou com o solvente que vem, né? O omeprazol, por exemplo. O omeprazol, ele vem um pozinho injetável e vem um diluente junto. Eu não posso usar outro diluente para conseguir solubilizá-lo, certo? Mas sempre vai ficar enquadrado em soluções líquidas. Pode ser uma suspensão, pode ser, né, uma solução, mas sempre vai ser via líquida, certo? Elixir são os que têm base de álcool. Então, assim, apresentação de própolis, extrato de própolis, a gente tem o elixir paregórico, que é para dores de abdômen, né? Dores abdominais. Então, eles têm o quê? Uma base alcoólica, certo? E soluções é quando eu tenho a mistura de dois medicamentos, mas eles formam uma base homogênea e líquida, certo? Então, daí a gente tem as soluções, que a gente pode falar aqui da dipirona gotas, a gente pode falar do medicamento para estômago, esqueci o nome, mas daqui a pouco eu lembro e volto a falar para vocês, certo? E as gasosas geralmente são as inalantes, ou seja, todo aquele medicamento para asma que eu tenho, certo? E a gente tem algumas formas farmacêuticas que são chamadas especiais, são aquelas formas farmacêuticas que
podem apresentar em mais de uma forma física ou se encontram num estado da matéria diferente dos anteriores. Aerossóis, ampolas, colírios, extratos, sprays, certo? Mas a gente sempre vai conseguir saber se elas são sólidas, semissólidas e líquidas, certo? Então, continuando. Nós precisamos, né, na parte de manusear os medicamentos, ter muito cuidados básicos com os medicamentos, certo? A gente precisa saber reconhecer quando o medicamento está deteriorado, então é bem importante a gente pesquisar, a gente ler, estudar. Um medicamento que apresenta muita deterioração, né, fica bastante deteriorado, é o sulfato de ferro para anemia. Geralmente ele rompe por conta de claridade, de umidade, ele rompe a proteçãozinha dele. Então ele é um comprimido revestido, né? E ele acaba rompendo, certo? Então a gente precisa saber quando ele está deteriorado. Posso administrar o medicamento assim? Não, certo? Muitas vezes a farmácia não consegue, ela fraciona e cuida da validade dos medicamentos, que é o próximo item. Mas às vezes se ele deteriora na prateleira, às vezes na rotina, não deveria, mas às vezes na rotina do dia a dia, a equipe de farmácia não consegue ver que o medicamento está deteriorado. E daí acaba liberando para a enfermagem administrar, certo? Esse é um erro de dispensação da farmácia, no caso, e que a gente, lembra que eu falei para vocês do queijo suíço? Então, às vezes a gente tem imensas barreiras. Então, a gente tem várias barreiras e às vezes dá certo do mesmo passar bem nos buracos do queijo suíço. Então, são as barreiras que vocês precisam olhar o medicamento, ver se ele está íntegro. É importante vocês terem acesso. E se vocês não tiverem acesso, vocês perguntarem na farmácia. Alteração de cor, que às vezes a gente dilui um medicamento e ele tá com uma cor, ele era para ser branco leitoso e ele tá laranja. Provavelmente é um medicamento deteriorado, então a gente não administra. Então essa parte de medicamentos deteriorados é bem importante a gente ficar atento, certo? O medicamento deteriorado, geralmente ele está dentro da validade do medicamento. Porque se ele estiver fora, daí é outro item aqui que a gente vai ver, que é a validade do medicamento. A validade do medicamento tem que ser conferida, bem como as vias de administração, bem como o nome do paciente, né? São os 13 certos do medicamento, que a gente vai ver mais para frente, mas é bem importante que vocês fiquem atentos à validade do medicamento. Na cadeia de administração de medicamentos, somos todos corresponsáveis. Então, somos todos nós responsáveis pelo medicamento. Então, se a farmácia dispensou errado, mas a enfermagem administrou, todo mundo responde, certo? É corresponsabilidade. E bem importante, que está aí, né, nas mídias nessa questão atual, higienizar as mãos e higienizar as ampolas, os frasquinhos, certo? Isso é bem importante para a gente não ter contaminação cruzada. Hoje em dia está tão claro, porque nós estamos vendo isso sobre higienização de mão e infecções cruzadas todo o tempo, né? Por conta do Covid-19, então só mais um reforço para a gente não esquecer, certo? Então vamos para as vias de administração. É o caminho pelo qual, via de administração, é o caminho pelo qual uma droga é colocada em contato com o organismo, ou seja, ele foi administrado via oral, via interal, via parenteral, né? Então a gente tem basicamente esses 3 nortes para a gente saber as vias de administração. Então a gente tem a primeira via de administração tópica, ela vai ter efeito local e a aplicação vai ser direta onde a gente deseja a sua ação.
A gente tem na via epidérmica, que é a aplicação sobre a pele. A gente tem os colírios, que é uma aplicação sobre a conjuntiva. Gotas otológicas, que são antibióticos e corticoides para otite externa, então para ser aplicados no ouvido. E a gente tem a intranasal, que são os sprays descongestionantes nasais. A gente tem a via de administração enteral, ela vai ter um efeito sistêmico. Aqui fala da biodisponibilidade, eu já volto para falar para vocês. Ela vai ter efeito sistêmico, ou seja, não local no trato gastrointestinal. A via enteral é via oral ou via tubo gástrico ou pelo reto, certo? Já lendo aqui embaixo. Pela boca, drogas em formas de tabletes, cápsulas ou gotas. Pelo tubo gástrico, gastrostomia, diversas drogas, nutrição enteral, ou por via sonda, né? Via sonda nasogástrica. E pelo reto, que seria em forma de supositório. A gente tem aqui um conceito bem interessante que é da biodisponibilidade, que vai interferir nas propriedades farmacocinéticas de uma droga. A gente vai ver mais para frente, mas vamos entender que biodisponibilidade é a concentração de droga, a quantidade de droga que eu vou ter disponível no meu sítio de ação, certo? E a parenteral vai ter um efeito sistêmico e elas são feitas por injeções intravenosas, intraarterial, intramuscular, intracardíaca, subcutânea, intradérmica e intraperitoneal, certo? São diversas vias aí para vocês verem um pouquinho delas na prática na prática com os professores de enfermagem. Vocês vão saber se a via é intravenosa, se a via é via intraarterial, né? Intravenosa é dentro da veia, intraarterial é dentro da artéria, intramuscular é no músculo. A gente tem uma injeção feita intracardíaca, que é diretamente no coração. Subcutânea são as insulinas, que são feitas embaixo da pele. A gente tem a intradérmica, que é um pouquinho mais baixo, geralmente o que muda é a angulação da agulha. A intraperitoneal é dentro do abdômen e tem a intratecal, que a gente viu no filme, né, que a gente vai ver no filme hoje, ainda, né, no final dessa aula, a gente vai ver sobre o filme que tem a via intratecal, que é direto na medula, certo? Farmacocinética e farmacodinâmica, elas acontecem em simultâneo no corpo. Aqui a gente separa a farmacocinética e a farmacodinâmica para ficar de forma clara e didática para vocês. Mas enquanto eu estou absorvendo, eu estou biotransformando, eu já estou excretando, é um processo rápido na maioria dos medicamentos, certo? Então, aqui a gente, seguindo o slide, a gente tem a administração do medicamento, ele vai ser absorvido, vai cair na minha circulação, e daí na minha circulação ele vai ser distribuído para os tecidos ou vai ser metabolizado e excretado, certo? Então, ele vai ter aqui uma biotransformação, que é no fígado, geralmente o efeito de primeira passagem, o efeito de primeira passagem, por favor, anotem aí. É uma transformação que eu tenho no meu fígado, certo? Então, ele às vezes ele deixa o medicamento mais potente, às vezes ele deixa o medicamento mais fraquinho, certo? Então, ele é biotransformado no fígado e vai ser excretado. Vai ser excretado por onde? Pelo meu suor, pela minha urina, pelas minhas fezes, basicamente, certo? Geralmente é urina e fezes que são mais usados para a excreção. Qual a importância aqui? Pacientes renais crônicos. A gente precisa ter muito cuidado na administração de medicamentos, porque a excreção geralmente vai sobrecarregar o rim, e eu preciso que esse rim esteja bom, certo? A gente precisa informar o médico que a gente tem esse paciente com renal crônico, mas quem faz esse ajuste de dose é o médico,
certo? Juntamente com o farmacêutico. Aí a gente vai ter o nosso local de ação. O meu local de ação é lá onde eu preciso ter o meu efeito farmacológico. Então, eu tomo um medicamento para dor de cabeça. Eu preciso que o meu medicamento faça efeito no meu receptor de dor de cabeça, certo? Eu tomo um medicamento para melhorar a minha azia. Eu preciso que ele case lá na casinha, né? Que ele se ligue para fazer o efeito farmacológico e diminuir a minha produção de ácido gástrico. Então, aqui, quando eu falo do efeito farmacológico, resposta clínica, toxicidade e eficácia, eu estou falando de farmacodinâmica, tá? Resposta clínica, então, é a resposta que eu espero do meu medicamento. A toxicidade é avaliada, como a gente já falou, geralmente pela dose, em alguns casos, pela característica do paciente, né? Então, às vezes, mesmo dentro da dose, dentro dos critérios todos estudados, aquele paciente pode ter uma toxicidade de medicamentos. Então, daí é uma reação que a gente não espera, certo? Mas a toxicidade e a eficácia geralmente estão dentro da dose. Eficácia é a minha resposta terapêutica satisfazendo o que eu queria, certo? Nós temos aqui para falar sobre interações medicamentosas. Interação medicamentosa é com todos o que os medicamentos interagem. Pode ocorrer interação medicamentosa, medicamento, 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 alimento e medicamento, drogas lícitas ou ilícitas, como álcool, cigarro, certo? É uma interferência que um medicamento, um alimento ou uma droga terão na minha absorção do medicamento. Ou seja, eu vou falar mais para baixo os exemplos, certo? A importância de se informar aos médicos e a equipe de saúde, e por isso que é importante a gente falar para o médico e para a equipe de saúde todos os medicamentos que a gente está fazendo uso e se a gente tem algum vício, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos. Antiácido com anti-inflamatório. É uma interação medicamentosa, medicamento com medicamento. Então, eu tomei um antiácido, que é para baixar a minha azia, para bloquear lá a minha produção de ácido clorídrico no meu estômago. E tomo um anti-inflamatório, eu não vou ter uma resposta tão esperada do meu anti-inflamatório, ele vai ter um efeito abaixo do que eu espero, porque ele interagiu com antiácido. Muitos medicamentos que eu não posso dar perto, né? Perto ou junto, ou eu não posso dar durante o tratamento. Existem medicamentos que eu não posso tomar durante o tratamento também, certo? Eu vou passar para vocês um guia que tem lá os medicamentos mais utilizados em hospitalar, que daí vai ter as interações que a gente conseguir se familiarizando, certo? Antibiótico com leite é uma interação medicamentosa, medicamento, alimento. Então, o que acontece? Os antibióticos com o cálcio que tem no leite formam um complexo, ou seja, eles dão a mão bem forte ali, eu não consigo absorver. O meu antibiótico vai ter um efeito abaixo do que o esperado. Eu posso daí desenvolver o quê? Resistência microbiana, certo? Diazepam com álcool, ou seja, uma interação medicamento-droga lícita, tá? O que acontece? Os dois vão agir no mesmo receptor e vão causar uma potencialização, ou seja, um super efeito, uma potencialização do meu efeito sedativo, podendo ser perigoso, induzindo até o coma, certo? Então, aqui eu falo para vocês lerem no manual de farmacoterapia as indicações e interações possíveis. Eu vou passar para vocês o link, certo? Do manual de farmacoterapia para vocês irem se familiarizando. Então, vamos falar um pouquinho sobre farmacodinâmica, porque ela é muito importante. É o que a droga faz no meu organismo, o que o medicamento vai fazer
com o meu organismo, certo? Ou seja, o efeito terapêutico do meu medicamento. É a área da farmacologia que estuda os mecanismos de ação dos fármacos. Aqui eu tenho uma microscopia eletrônica, certo? De uma interação de medicamento, da molécula de medicamento, se ligando na minha membrana plasmática, na minha membrana celular, desculpe, para fazer o efeito que eu desejo. Os fármacos, isso é muito importante a gente ter na cabeça, que os fármacos não conseguem criar efeitos no organismo, eles só modificam uma função existente, ou seja, eu estou produzindo muito ácido e estou com azia. Quando eu tomo um antiácido, ele não vai criar nenhum efeito, né? Ele só vai modificar, modular a excreção de ácido que eu estou tendo, certo? Mecanismos gerais de sinalização celular. Então, eu tive o sinal, que é o meu medicamento, ele vai ser recepcionado lá na minha célula, vai ter uma transdução, ou seja, a minha célula vai ler aquele sinal e eu vou conseguir uma resposta terapêutica. Então, aqui falando sobre dipirona. A dipirona vai ter uma recepção, vai se ligar lá no meu receptor, que a gente já vai ver uma fotinho bem legal da ligação do fármaco com o receptor. Vai me passar uma mensagem e eu vou ter a resposta de alívio de dor, certo? Aqui é mais uma, só para vocês entenderem, que eu sempre falo lá da casinha e do medicamento. Então, eu tenho um receptor de proteínas, o vermelhinho é uma partícula do meu medicamento, que aqui pode ser qualquer um, tá lá na minha membrana plasmática. Ela vai modificar as minhas proteínas intracelulares e vai fazer metabolismos de enzimas e vai fazer proteínas com ação, né? E eu vou ter a resposta que eu desejo do meu medicamento, certo? Então, ligação, transdução e resposta farmacoterapêutica. Isso é bem importante vocês entenderem, certo? Os alvos de medicamento dos fármacos são proteínas, DNA, RNA e membranas biológicas. Então, essa primeira figura aqui do canto direito é uma ação, o local de ação do meu fármaco é no RNA ou no DNA, certo? Então, eu tenho ali o que ele está modificando. Aqui embaixo eu tenho os canais de cálcio, os canais de potássio, então eu tenho uma acetilcolina ligando, vai conseguir abrir esse meu canal de cálcio e fazer o influxo das minhas células, certo? Isso daqui é só para vocês conhecerem e saberem do que a gente está falando. E a gente tem aqui é uma proteína, né? No canto inferior esquerdo, e no canto inferior direito a gente tem uma membrana, nas membranas biológicas, né? Que ele está se ligando e dando o meu efeito terapêutico, certo? Aqui, ó, eu tenho uma para vocês entenderem como que é a casinha, né, do medicamento, que é o alvo, o receptor do meu medicamento. Ele fica ali embaixo, né, e a minha estrutura sintética, que é toda feita aqui nas químicas orgânicas, né, ela vem, se encaixa ali e consegue fazer o quê? Modificar uma resposta que eu tô tendo, não consegue criar nada novo, certo? Falando do coronavírus e da vacina, a gente pode pensar na questão da vacina entrando ali no contato com o receptor para a gente fazer os antígenos. Elas não vão alterar uma função, elas só vão modificar uma função. Ou seja, eu vou ficar protegida do vírus porque eu criei anticorpos, certo? Adaptação fisiológica. Adaptação fisiológica é quando o nosso corpo se acostuma com a droga. Isso acontece realmente, certo?
quando o paciente de vocês falar isso, vocês acreditem, porque isso pode acontecer. Pode ocorrer diminuição do efeito de uma droga devido à sua anulação por uma resposta de homeostase, ou seja, o nosso corpo se acostuma, certo? O efeito da redução da pressão arterial por diuréticos tiazídicos, que é a hidroclorotiazida, é limitado devido a uma ativação gradual do sistema renina-angiotensina. Esse sistema renina-angiotensina é onde a minha droga, minha hidroclorotiazida, vai conseguir agir para reduzir minha pressão. E o meu sistema vai se adaptando, vai se modulando para que esse efeito, para que esse antibiótico, para que esse diurético não consiga mais fazer efeito, certo? Efeitos colaterais como náusea, sonolência também tendem a sofrer adaptação fisiológica. Então, quando eu começo a tomar um medicamento, fazer um tratamento mais longo, geralmente ele dá náusea ou sonolência, que tendem a diminuir apesar da administração contínua da droga. Erros de medicamento, isso são muito importantes dentro da rotina de vocês. São erros cometidos por médicos, profissionais da saúde ou pelo paciente em qualquer uma das etapas quando os medicamentos são prescritos, fornecidos ou administrados. Ou seja, ele pode ocorrer em qualquer etapa no meu ciclo de administração. Pode ser que o paciente se confunda e tome o medicamento erroneamente, né? Então, quantas vezes as pessoas de mais idade a gente tem aquela questão, nossa, mas eu tomei o branquinho, o amarelinho, mas às vezes repete o medicamento. Médicos escolhem medicamento errado, dose errada ou via errada. Os farmacêuticos ou equipe de enfermagem leem erroneamente a prescrição médica. Esse é um desafio, certo? Porque a letra dos médicos, geralmente, por eles correrem bastante, às vezes é tensa de ler e podem ocorrer erros de medicamentos graves nessa parte do processo. Então, anotem aí que é um elo frágil. E os profissionais da saúde leem corretamente o rótulo. No rótulo está escrito que a minha via é exclusivamente EV e eu faço o medicamento IM, né? Então, li alguma coisa errada no rótulo. As pessoas oferecem medicamentos às pessoas erradas. Isso daqui eu diria para vocês que é a indicação de vizinhos, né? Que acontece bastante. Para mim, o medicamento fez bem, eu vou te dar, vou te fornecer. A gente não sabe se a pessoa é alérgica, se a pessoa não foi feita uma triagem correta. O medicamento é armazenado de forma equivocada, ou seja, não era para ficar na geladeira e ficou na geladeira. É o meu de medicamento. O medicamento era para ser colocado na geladeira e foi ficado fora, né? Medicamentos vencidos, a administração de medicamentos vencidos também é um erro de medicamento. Erro na administração de medicamento com ou sem alimentos. A gente tem aqui um exemplo clássico que é o Pura T4, que é aquele medicamento para reposição de hormônio da tireoide. Ele é totalmente inativado se for administrado com alimentos. Então, se eu administrar depois do café da manhã num hospital, por exemplo, eu vou estar cometendo um erro de administração por conta de eu ter dado um medicamento com alimento e ele era sensível. Aqui está o link, gente, para vocês verem esse filme. Ele tem 40 minutos. Eu quero que vocês assistam o filme e levantem 5 problemáticas explicadas que levaram à cena final, certo? Então, vocês assistem o filme e passam para mim por e-mail a questão das 5 problemáticas que vocês conseguem ver. O nome do filme é Aprendendo com os Erros, certo? Traz bastante de uma rotina de dia a dia do hospital, porque não existe, né, não é perfeito. A gente estuda o perfeito, mas nem sempre dá para fazer. Então é isso, gente. Por hoje é só.
Bom descanso e até a próxima!